Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, pessoal. Bem, na aula passada eu mostrei para vocês como fazer o gráfico do bar plot, certo? Nessa aula agora eu vou mostrar para vocês como fazer um gráfico de pizza. Então, na aula passada eu mostrei que a gente pode pegar as categorias, né, da variável cilindro do conjunto de dados MT-Cars, que tem carros de diferentes quantidades de cilindros, 4, 6 e 8. E a gente pode colocar a quantidade em barras, né, ou colunas, através do comando barplot. No entanto, a gente pode colocar essas proporções dentro de um gráfico de pizza em fatias, certo? Então, as proporções de carros que tem 6 cilindros, 8 cilindros e 4 cilindros a gente pode fazer dessa forma, ok? Então, para isso, a gente vai utilizar o comando py, que faz o gráfico de pizza, certo? Então, eu vou colocar py tab, certo? Então, roda a variável cilindro, roda a variável tab, né? Então, a gente tem que dar o table no cilindro, tem que fazer aquela distribuição de frequência que a gente fez na aula passada, né? Que a gente tem a contagem, vou mostrar aqui para vocês novamente, a gente tem a contagem de vezes que aparece cada valor da variável cilindro. Então, o número 4 apareceu 11 vezes, né? 11 carros com 4 cilindros. O número 6 apareceu 7 vezes, 7 carros com 6 cilindros. E o número 8 apareceu 14 carros com 8 cilindros, né? A gente vai dar o py tab, o gráfico de pizza vai ser feito. Ok? Como vocês podem perceber, foi feito um gráfico de pizza aqui. O gráfico de pizza ficou bem pequenininho, né? Realmente o gráfico de pizza, por padrão do R, ele é bem feio, como vocês podem perceber. Nós vamos ajeitar esse gráfico. Algo de ruim nesse gráfico, como vocês podem perceber, é o tamanho, né? Vamos mudar isso. Vamos utilizar o tamanho igual a 2. O radius é o argumento que controla o tamanho do gráfico, né? Por padrão é igual a 1. Então, se você coloca 2, vai dobrar esse tamanho desse gráfico, né? Vamos ver como é que ficou agora. Ó. Ainda está pequeno, né? Vamos tentar aumentar um pouquinho. Vamos colocar radius igual a 4 para ver como é que vai ficar. Ó, pronto, já melhorou um pouco aqui, né? Vamos colocar 5, que eu acho que é o tamanho que eu quero, certo? Vou dar um zoom aqui, ó, apareceu. Bem, então vocês podem perceber que ainda tem alguns problemas. Por exemplo, aparece aqui o tamanho das fatias, mas não a quantidade ou a proporção que ela representa, né? Por exemplo, nessa fatia aqui, é a fatia daqueles carros que tem 4 cilindros. Quantos carros tem 4 cilindros aqui? Qual é a proporção, né? A gente poderia colocar essa informação, certo? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou, ao invés de colocar 4, 6, 8, as quantidades de cilindros aqui, eu vou colocar a quantidade que representa cada fatia, certo? E vou colocar uma legenda que especifica o que cada cor representa, se é 4, 6 ou 8 cilindros. É isso que eu vou fazer, certo? Então, primeiramente, para a gente trocar 4, 6 e 8 pela quantidade que representa cada fatia, eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar o comando py, né? Como eu mostrei aqui para vocês. E vou colocar o comando labels, ok? No caso, eu quero que labels seja igual a tab, certo? Porque tab não é um vetor, né? Mas é um objeto que tem as informações das frequências, né? Então, se eu fizer isso, pessoal, vai aparecer aqui para mim, ó, as frequências 11, 14, 7. Essas são as frequências, certo? De cada fatia, ok? E eu posso colocar aqui uma legenda. Por exemplo, o branco representa o quê? O azul representa o quê? O rosa representa o quê? Primeiro, eu queria mudar, por exemplo, as cores de cada fatia, né? Não gostei dessas cores, vou colocar aqui, por exemplo, amarelo, aliás, azul, vermelho, verde, certo? Vamos mudar isso aqui? Então, vou colocar aqui colo, 3 cores, certo? Azul, blue, coloco em inglês, certo? Vermelho e verde. Eu vou colocar na outra linha. Ok? Então, isso aqui por si só já vai mudar aqui as cores do gráfico de pizza, certo? E agora eu vou colocar as legendas. Para colocar as legendas, eu não vou colocar
dentro do comando py. Eu vou criar um comando legend, certo? Em que, nesse comando aqui, eu vou colocar inicialmente a posição em que se encontra a legenda. Pode ser esquerda, direita, cima, baixo, certo? Vamos colocar na direita, então eu vou colocar right, que é direita, certo? GHT, ok? Entre aspas. É a primeira coisa que a gente faz, especifica a posição, ok? Em seguida, eu vou dizer o que está escrito em cada legenda, através do comando legend, dentro da própria função legend. Vou colocar aqui, por exemplo, 4 cilindros. Na outra linha, 6 cilindros e 8 cilindros. Opa, tem que estar entre aspas aqui. 8 cilindros, ok? Pronto. Agora, na outra linha, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o preenchimento, ou seja, quais são as cores de 4 cilindros, 6 cilindros e 8 cilindros. Bem, as cores vão ser justamente as mesmas cores que está aqui dentro do gráfico de pizza, certo? Vou fechar a legenda. Pronto. Vou dar um zoom. Olha o que apareceu aqui, ó. Amarelo, vermelho e verde, né? Foi o que eu coloquei dentro do fio, né? Como vocês podem ver aqui, as cores, certo? Então, o azul representa 4 cilindros, né? O vermelho representa 6 cilindros e o verde representa 8 cilindros. Ok, pessoal? A gente pode, nesse gráfico, colocar um título, certo? Por exemplo, gráfico de pizza. Vamos colocar aqui main igual a gráfico de pizza, certo? Vou colocar número de cilindros, número de distribuição do número de cilindros. Para não ficar muito grande, vamos colocar gráfico de pizza mesmo, gráfico de pizza, certo? Ah, vírgula, pronto. Agora a gente vai rodar aqui o nosso gráfico de pizza. Pronto. Bem, pessoal, então com isso a gente conclui as aulas de gráficos. Eram basicamente esses gráficos que eu queria mostrar para vocês no R, certo? Então a gente continua depois com aulas sobre data frames, ok, pessoal? Então desejo a todos aí um bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, certo, pessoal? Valeu!